Gravando. Ok. Senhoras e senhores, eu coloquei como público as aulas de vocês, porque tem esse negócio de que ela dura um certo tempo só na reunião. Você tem que baixar ela e colocar como aba, como arquivo. Vocês mesmo podem baixar, se quiserem colecionar essas aulas aí, pode colecionar. Aí eu estou pondo elas no YouTube também, e eu tinha colocado acesso restrito, mas agora eu coloquei público lá. E tem uma galera assistindo já, meu Deus do céu, falando assim, olha, muito legal o seu site, vai no meu site também, eu também dou aula sobre isso. Meu Deus do céu, agora já está todo mundo vendo as aulas de vocês. Então, já era, tudo bem, tá lá e tal. Então, vamos para a aula de hoje. Vocês estão vendo aqui processos de adição de CAP, né? Vocês estão vendo isso aí? Opa! É isso aí que vocês estão vendo, né? Processo de edição de CAP, processamento de intros, colocação de poly-A. É isso mesmo. Muito bem. Ok, senhoras e senhores. Tem muita coisa que acontece com um RNA, tá? Mas essas três coisas aqui são as mais legais, tá bom? E a outra coisa que a gente tem que lembrar também é que tem muita música que a gente ouve, né? Que ela termina em power chord, né? Por exemplo, você está tocando aqui assim. Né? Power end, na verdade, né? Então, e aí o cara levanta assim, para assim. Aí a música acabou. Mas você sabe que tem muita música que ela vai diminuindo no final, né? E eu fico louco com isso daqui, porque na hora que a música já acabou e vai diminuindo, o cara da rádio, né? Na minha época era rádio, o cara da rádio corta, né? E o cara que está diminuindo o som, ele vai diminuindo bem na hora que o guitarrista começa a fazer um solo de guitarra, lá o cara vai diminuindo e tal, né? Então, isso é uma coisa que eu queria discutir com vocês, porque aonde a transcrição começa, a gente discutiu pra caramba, né? Tem o Tata-Box, o complexo da polimerase, tem fatores de transcrição que conectam a subunidade D e a B para facilitar a montagem. Aí você tem que acetilar a estrutura da cromatina, porque fica mais fácil da RNA polimerase se movimentar pelos nucleossomos, porque o nucleossomo não sai, é igual descer de um ônibus lotado, contei para vocês, né? Ela vai andando, ela fala, dá licença, e ela anda assim, né? Não aquela estrutura com as estonas do espaçador, né? Que é aquele mais condensado, de 30 nanômetros, não, essa daí abre. Mas a de 10 nanômetros, as bolinhas, elas ficam assim, mais soltinhas, e a RNA polimerase consegue passar lá. Então, tudo isso para a transcrição começar. E a gente viu isso em procarioto também. No procarioto, na última aula, a gente viu como é que terminava. E no eucarioto, senhoras e senhores, vocês sabem quantas pessoas no mundo estão sem dormir, pensando onde que a RNA polimerase eucariótica salta fora? Meu, tem muito pouca gente, tá? Tem muito pouco fenômeno que depende disso. Alguns dependem, posso também falar assim, mas tem muita pouca gente querendo saber isso daí. A RNA polimerase, ela salta fora mais ou menos, né, alguns caras que gostam de estatística, mais ou menos 1000 bases depois que terminou o gene, que terminou a parte interessante, que terminou a parte codificadora de proteína, umas 1000 bases depois. E não é no lugar muito certo, não, mas existem sinais para isso, eu vou mostrar para vocês. Então, vamos falar desses processos aqui. Eu acho que está mais ou menos representado aqui. Esse quadradinho aqui, ele representa um tal de cap, né? Cap. E ele é colocado aqui no começo para proteger o RNA e também para direcionar ele para exportação e tal. Opa, calma, não está nessa hora. O processamento de introns, né? Eles estão representados por esse verde com bolinhas. Quando você produz o transcrito primário, você produz esses caras aqui. Nessa época eu era muito burro
Mas muito burro, porque esse desenho está todo errado. Daqui a pouco, se der tempo, eu entro lá no site e mostro para vocês o tamanho real de um intron e de um exon. De um intron aqui, desculpa, e dos exons. Os exons são magrinhos, pequenininhos pra caramba, mas só o último que é um pouco maior. Mas os introns são grandes pra dedéu. Professor, tudo desenha assim, ó, errado. Eu vou ensinar vocês a desenhar certo, vocês desenham para os seus alunos, pelo menos, já que eu não sei desenhar. Ai, ai, ai. Exo é tudo pequenininho, cara. É uma quantidade muito pequena do transcrito primário. Os introns, eles são enormes e eles são arrancados aqui, mas eu que apresentei assim. Aqui, esse azul aqui, a gente tem, eu vou dar aula hoje mesmo, vou falar do código, do códon, né, A ou G, que começa a proteína, né? Ele não precisa estar no primeiro exon, ele pode estar no segundo. Eu desenhei no segundo para provocar vocês, porque a maioria das vezes ele está no primeiro mesmo. Tá? Mas ele pode estar no segundo, mas não é uma lei física. A proteína vai começar onde ela tiver o sinal para começar. Tá? Beleza. E aí tem esses negócios aqui. Todo mundo liga o microfone agora aí. Vocês vão falar comigo assim. UAA, UAG, UGA. Vai lá. UAA, UAG, UGA. UAA, UAG, UGA. Muito bem. Esses daí são os 3 códons de terminação, exceto no ICB, tá? Se você trabalha no laboratório no ICB, cuidado com o GA. Vou contar essa história agora. Quando a biologia molecular começou, ela começou com fagos, fago lambda, tá? Os genes humanos eram colocados nos fagos lambda. E os cientistas viam filmes na televisão onde saiu uma bolha do bueiro, vocês já viram isso? Saiu uma bolha que vai crescendo e ela come todos os cientistas, depois come o prédio inteiro e avança no mundo, essa bolha assassina. A galera achava que o material, né, os fagos lambda usados em biologia molecular podiam cair no esgoto e sair aí pela natureza, criando desastres biológicos terríveis, entendeu? Então, se usava um fago lambda que tinha uma mutação numa proteína muito essencial para ele replicar, era um fago mutante. Ele não conseguia viver nas bactérias do esgoto, tá? Só numa bactéria a qual tinha um transportador, RNA transportador, que em vez de achar que isso aqui é um stop codon, ela conseguia colocar um cara aqui, ou era ácido glutâmico, ou era fenilalanina. Tem 2 tipos de bactéria usada na biomol, a SUPE e a SUPF. SUPE de glutâmico, SUPF de fenilalanina. Então, é uma bactéria construída. Então, a gente usava uma bactéria construída na qual esse cara não é stop codon, tá? Então, assim, você vê no genótipo da bactéria se é o SUPE ou o SUPF. A maioria porque elas vêm desde o início da biomol. Aí eu vou na banca de um aluno de iniciação científica, lá ele expressa uma proteína de Schistosoma mansoni e ele usa o stop codon que funciona no Schistosoma mansoni e é o GA. Aí ele pega esse pedacinho daí e ele faz uma vacina, né, ou sei lá, o que ele faz, um anticorpo contra isso. Aí eu falo assim, a sua bactéria é SUPF, então esse cara não é stop codon. Você produziu uma proteína que vai indo, até achar um dos outros 2. Então, o rabo da proteína dele era maior do que o pedaço que ele queria produzir. Aí ele falou assim, putz, e agora? Eu falei assim, agora você tem que dar a sorte de a parte antigênica ser a que estava antes desse stop codon. Assim, é detalhe, tá? Às vezes eu conto para vocês coisas que alguém que trabalha com biomol vai gostar muito de saber, mas vocês não vão dar isso em aula, entendeu? Então, assim, mas assim, é importante
pra dedéu isso aqui, tá? Esse stop códon aqui, numa bactéria SUPF, não é stop códon, entendeu? Ele coloca ácido glutâmico ou fenilalanino. É só olhar no genótipo dela lá que vocês vão ver. Mas assim, o A, o AG e o GA. Se for no DNA, na fita codificadora, você vai ver TAA, TAG, TGA, tá? A informação que eu passo para vocês é a fita codificadora. Então, ela vai ter AUG, ela vai ter ATG, né? E ela vai ter TAA, TAG, TGA. Beleza. Aí, você vai chegar nos caras aqui no fim, aqui, ó, que tem esse vermelho, que parece uma música dos Titãs, vocês conhecem? A, U, A, U, A, U, A. Não é bem assim, né? Mas vocês conhecem a música. E quando chega nesse lugar aqui, é o caso daquela música que termina com o power chord, né? Porque você chega nesse vermelhinho aqui, e aí tem um complexo enzimático que eu vou mostrar que adere aqui, e vai cortar numa geobox que fica mais para baixo aqui, tá? Então, ela vai cortar numa geobox aqui e vai separar, então, esse cara aqui, vai terminalizar o cara. Aí depois, aqui, ó, no cara que está ficando pronto, porque assim, o A fica, mas a geobox é cortada fora, né? Esse cara aqui é cortado fora. Corta justamente nele, né? E todo esse pedacinho verde cai fora. Então, você vai, né? Você está aqui assim, ó, cortou aqui. Aí, esse cara roxo são 10 adeninas que uma enzima vai lá e coloca. A enzima fala assim, caraca, vocês cortaram esse RNA aqui, eu vou colocar 10 As aqui para proteger ele. Só que 10 As não é suficiente. Vem uma enzima que reconhece os 10 As, entendeu? E aí coloca uns 250 As. Então, os RNAs mensageiros nossos, eles têm uma cauda de poli-A, que a gente chama poli-A, porque é muito, né? 250 é poli-A. Uma cauda de uns 250 As, tá bom? Depois eu explico por que tem gente que não vai acreditar em mim, que são 250, 300 As. Mas é de verdade, tá? Então, o RNA processado, ele tem o CAP, ele não tem mais os introns. Aqui está o sinal do início da proteína, né? Aqui está o início de terminação, vai ser um dos três, né? Início da proteína, fim da terminação. Lembrem-se, então, que a proteína vai ser codificada por um pedaço dele, né? Você tem uma parte antes, uma parte depois. E aí tem o sinal de poliadenilação, que vai mandar cortar primeiro, né? Aí depois vai colocar 10 As e depois mais 250 As. Então, o RNA mensageiro é isso, eu queria contar para vocês como é que ele é. Alguma dúvida por enquanto? Que eu agora vou mostrar esses pedaços. Não? Não. Cri. Não. Não. Muito bem. Pergunta sacana, por exemplo. Quantas pontas 3' tem um RNA mensageiro? Fala aí, quantos vocês acham que tem? A pergunta parece ridícula, mas é claro que ela não é, né? Porque você não está lhe perguntando. Quantas pontas 3' ou H tem um RNA mensageiro processado? Assim? O número de nucleotídeos? Não, a pontinha mesmo, porque o nucleotídeo é ligado no outro, né? Quantas pontas 3' ele vai ter? Uma 5' aqui e uma 3' ali, não é? Então, sacanagem, pergunta de professor safado. Eu achei que... Ele tem duas. Ele tem 3' e você não vê a ponta 5' dele porque ela é protegida por um cara chamado CAP. É meu primeiro assunto, tá? Beleza? Vocês são muito bons de estrutura. Vem com calma aqui, ó, comigo de baixo para cima, tá? Aqui você tem... Isso aqui é um nucleotídeo, ó. Tá bom? Isso aqui é um nucleotídeo. Então, aqui é a base,
1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas. No 5 linhas tem o fosfato, esse fosfato ataca o 3 linhas do outro, então você tem um polímero. Esse polímero, ele começou daqui para lá. A primeira base é geralmente um A, pode ser um G, mas geralmente a primeira base de uma RNA é um A, porque as polimerases falam assim, só começo se for A. Tá? Geralmente a primeira base é um A. A primeira base fica assim com os 3 fosfatos, não tem por que você cortar aqui para polimerizar, porque ele é o primeiro, entendeu? Fica assim com os 3 fosfatos, ela está aqui com os 3 fosfatos, de boa. Então essa aqui é a primeira base, a primeira desoxirribose, desculpa, primeira ribose, e o primeiro fosfato alfa, beta e gama. Tá? Primeiro cara. Aqui depois reagiu, isso aqui, a RNA polimerase está sintetizando para cá, a RNA polimerase colocou esse nucleotídeo aqui, pareou com a fita molde, né? A base, a segunda base do mensageiro é essa, aí o fosfato está aqui ligado nesse. A terceira base já não aparece no slide. Aí, meus amiguinhos, existe um nucleotídeo dessa base aqui. Alguém sabe que base que é essa aqui? 2 anéis. Só pode ser 2 bases com 2 anéis. Quais podem ser com 2 anéis? Adenina ou... Adenina e guanina? Adenina ou guanina. Essa é a guanina? A adenina tem um grupo amino, cara. Vocês olham para uma base e sabem que é guanina. Vocês não chegaram assim na disciplina, hein? Então, isso aí que a gente chama de objetivo, né? O aluno sai da minha aula olhando para uma base e falando, isso é uma guanina, Miguel. Claro que é uma guanina. Teria um grupo amino se fosse adenina aqui, né? Essa aqui é uma guanina. Só que essa guanina, ela está ligada aqui 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, e esse cara, ele está de contramão, ele está virado ao contrário, tá vendo? Esses nucleotídeos estão virados para lá, esse cara está virado ao contrário, 5 linhas com 5 linhas, entendeu? Então, aqui saiu 3 fosfatos aqui, e esse cara, nucleotídeo de guanina, ficou ligado ao contrário. Vocês não acham que uma enzima que esteja passeando para comer uma ponta de um RNA acharia muito estranha essa estrutura aqui? Vocês não acham? Ela falou assim, vou deixar para lá, eu sei lá o que é isso. Tem um nucleotídeo ligado ao contrário, entendeu? Isso aqui é um nucleotídeo ligado ao contrário, porque depois que o RNA estava pronto, aqui a ponta 5' com 3 fosfatos, vem um cara aqui, um nucleotídeo, onde pega o 5' e liga no 5' do outro, entendeu? Eu estou querendo que vocês fiquem essa cara de revolta, nossa, que cara louca, porque a enzima acha a mesma coisa. Ela fala, não vou comer isso aí, meu, isso aí deve estar estragado, entendeu? Esse ácido nucleico aí. Tem o nucleotídeo virado ao contrário. Então é por isso que isso aí se chama de CAP, né? O que faz um capacetezinho, protege e tal, para fazer o início do RNA mensageiro ficar diferente, para ele ficar protegido. Não só protegido, mas ele pode ser reconhecido por proteínas que querem levar ele para o citoplasma, entenderam? Então, além de ter esse nucleotídeo assim, tem mais sinais. Por exemplo, esse nitrogênio da guanina, ele é metilado também. Essa hidroxila o que era o primeiro nucleotídeo é metilada também, tá? E a segunda pode ser metilada ou não. Aqui está representado de um jeito que é mais fácil vocês olharem para isso aqui, porque a guanina está metilada, a ribose está metilada, essa base geralmente é uma adenina, ela pode estar metilada, e essa ribose aqui pode estar metilada, tá? Não importa. É uma guanina ligada ao contrário com um monte de metilações. É isso que vocês vão guardar para a vida. E é um negócio estranho que serve para proteger essa extremidade de degradações e também serve para poder levar esse RNA para fora da célula e tal. Então, vocês aprenderam que é o CAP, processo de adição de CAP. Alguma perguntinha? Professor, Sim, no caso, é só a guanina ou pode ter, por exemplo, adenina ou alguma outra no lugar? Esse cara aqui está sendo colocado aqui como um substrato, sabe? A enzima que vem aqui para pôr só que é guanina, tá? Ele não está sendo lido, a enzima que é guanina, tá?
Inclusive, GTP é uma coisa que tem muito na célula, porque ATP você gasta, mas GTP tem muito na célula, viu? Se você quiser fazer um negócio regulatório usando GTP, pode usar, que a célula tem muito GTP no citoplasma. Então, é guanina, sempre guanina. A metilação aqui é quase sempre numa adenina, né? Por isso que está entre parênteses. Essa metilação não é sempre que existe, mas essa daqui sempre existe, né? É esse o padrão aí. É para deixar esse cara meio estranho, para ele poder ser puxado para lá e para cá, né? Enzimas podem reconhecer esse cap e também protege de aquelas enzimas tipo Pac-Man, sabe? Também protege. Então já gastamos o nosso primeiro conceito da aula de hoje. Processos de adição de cap. Você já conhece o cap. Não conhecia o cap? Agora conhece o cap. Muito bem. Agora eu acho que eu vou falar, deixa eu ver aqui, eu vou falar da... Opa, peraí, meu Deus do céu. Eu vou falar do intron. Bom, muito professor vai falar que o intron aparece nos eucariotos. É mentira. O processamento de RNA, ele existe desde sempre. Existe até em algumas bactérias. E as arqueias têm introns também. Muito simples. Então, aparentemente, as bactérias resolveram perder os introns porque era muito banal esse negócio de ter intron aí. Então, elas eliminaram todos os introns e tal, um processo evolutivo, ao contrário do que, às vezes, algum professor até ensina, tá? Porque é uma tendência de cientistas muito avançados em origem da vida que falam isso. Mas eu vou contar para vocês. Pronto. Agora, o processo de retirada de um intron, ele não é desregulado. A galera olhou até com computadores e achou esse padrão aqui. Não é à toa que esse AG aqui, ele está com verde mais claro. Então, isso aqui representa um exon que termina sempre por AG, né? O começo do intron, ele sempre começa com G e quase sempre com U, aí depois AAGU, tá? Então, essa aqui é a sequência mais encontrada, mais canônica, mas isso aqui varia um pouco, mas esse cara aqui quase sempre é AG mesmo. Aí você vai indo aqui dentro do intron, e lá no final você vai ter um track, né? Track, T-R-A-C-K, um track de polipirimidinas, né? Y, vocês sabem que é C ou T, né? Parimidina, né? Pirimidina. Então, aqui tem umas 15 pirimidinas, depois tem qualquer base, tem uma base C, uma base A, uma base G e um G. Esse G está verde claro, tá? Então, um complexo enzimático vai cortar isso aqui, né? E vai grudar o AG no G aqui, AGG. A cicatriz de um processamento de intron fica sendo AGG. Agora, é muito interessante que dentro do intron aqui, eu não coloquei qual que é o A, né? Mas tem um A que é muito importante, vocês vão ver ali no processo de retirada do intron. Então, o processo de retirada do intron é um processo super bem estudado, que eu vou apresentar para vocês agora. Aqui tem... nossa, isso aqui não é, não. Isso aqui é a polidenilação. Cadê meu intron? Caraca, mano. Eu fui para o lugar errado, tá? Desculpa. Depois eu até troco os slides de lugar, mas na gravação tá trocado mesmo. O intro é nessa hora aqui. É claro que eu fiz isso, né? Não era para eu explicar o intro agora. Mas agora eu já estou explicando o intro. Então, vamos mostrar como é que é o negócio. É assim. Em amarelo, nós temos um intro, tá? Então, temos ele aqui assim. E no meio do intron existe um nucleotídeo, aonde a base que está penduradinha, o RNA é de fita simples, tem uma base A penduradinha aqui assim, tá bom? Muito bem. Eu estou olhando para esse daqui enquanto eu falo com vocês para ver se eu vejo onde é que está o A, meu Deus do céu. E eu não vou entender isso aqui, vou ter que treinar, eu esqueci de treinar. Então, tem esse A aqui. Essa extremidade aqui, que liga o exon no intron, ela é cortada junto com... O ataque químico vem daqui, mas vamos supor que ela é cortada aqui e ela é ligada nesse A. Então,
forma-se uma estrutura que é um laço, mas eu costumo dizer que é laço de cowboy, porque em inglês é lariat, né? O lariat é aquele laço aberto do cowboy, tá? Então parece um laço de cowboy mesmo. Então assim, você primeiro corta o final do Exxon e gruda nesse A. Aí depois você pega o final do Exxon e corta aqui e gruda um Exxon no outro, tá? O mais importante é vocês saberem que tem um laço, primeiro corta no final do Exxon, depois corta no início do outro Exxon, e aí tira o intron, e o intron realmente ele pode ser purificado nessa forma aqui, os introns. Os introns duram até eles serem degradados nessa forma aqui assim, tá? E aí, esse cara aqui, esse cara aqui era o final do oh meu Deus, tá escrito aqui, final do intron, beleza, esse final do intron é aqui, ó, vai para lá, final do intron. Aqui chegou o A, né? E aí esse cara aqui era o intron, né? Até aqui. Isso aqui era o... Caraca, mano, 5 linhas do intron. 5 linhas do intron, tá aqui. Esse é o A. Oh, Deus do céu. O cara podia orientar melhor aqui esse desenho. Esse aqui é o A, e o 5 linhas é esse aqui. Então, o 5 linhas é a parte da frente do mensageiro, né? O início do mensageiro é o 5 linhas. Então, esse cara aqui, amarelo. Então, o que acontece? Você tinha um intron assim, né? Ele é cortado, calma, né? Ele é cortado aqui, e aí o que importa é que esse fosfato, porque aqui é 3' OH, aqui tem o 5' fosfato. Esse fosfato vai grudar numa hidroxila. A hidroxila que ele gruda é na 2' do RNA. Esse RNA está indo aqui assim, com as bases penduradas para fora, tudo normal, com 2' OH, porque isso aqui são riboses, tinha um 2' OH dando sopa, aí o cara cortou aqui, ficou um fosfato, ele falou, onde eu ligo esse fosfato agora, meu Deus do céu? Vou procurar um cara mais ou menos perto aqui e vou grudar no 2' dele. Então vocês estão vendo aqui uma ribose que tinha um OH que foi usado para polimerizar mesmo, e esse OH aqui estava igualzinho a esse, estava aqui dando sopa. Então, aquele pedacinho assim, o cara falou, vou grudar esse cara aqui. Grudou aqui, entendeu? Aí depois gruda esse nesse e pá. Então, pronto. O lance de splicing, que é o nome para isso daí, eu posso comparar ele com um restaurante Aquilo, né? Você vai no restaurante Aquilo e você pega arroz, feijão, jiló, linguicinha, torresminho. Beleza. Vai uma outra pessoa que pega arroz, feijão, não pega o jiló e pega dobradinha. Dobradinha devia ser um intro para todo mundo. Quem que gosta de dobradinha aqui, fala aí. Quem come dobradinha? Quem gosta de dobradinha? Tem gente que vai querer gostar de dobradinha. Quem gosta de dobradinha? Ninguém? Ninguém? Acho que não, eu não gosto não. Eu. A dobradinha é um intro para todo mundo, entendeu? Mas esse negócio de ser intro e de ser exon é uma coisa relativa. Tem gente que come dobradinha. Aí ela vai ser um exon, né? Então, esse desenho aqui é um desenho muito besta, mas ele quer dizer que a gente tem um exon aqui, esse outro exon aqui, esse exon aqui e esse exon aqui. Todos os introns são amarelos. Mas na hora de você produzir os RNAs, você pode usar o exon 1, o exon 2 e o exon 3 aqui, ou então o exon 1, o exon 2B e o exon 3, ou então o exon 1, o exon 2A, o exon 2B e o exon 3, ou só o exon 1 e o exon 3. Esse meu amigo, Sandro, ele contou
um japonês contou e um americano contou. Tem 3 pessoas que contaram. O meu amigo e mais um dos caras, que eu acho que é um americano, eles acham que de todas as moléculas de RNA que estão em você neste momento, se você olhar para elas, mais da metade delas tem a combinação de exons diferente. A gente fala assim, splicing, que é o mecanismo de retirada dos exons, alternativo. Pode ser de um jeito ou de outro, entendeu? Deixa eu ver se eu tenho umas coisas aqui. Isso aqui já é uma representação mais categórica, né? Então, aqui é um caso de um exon opcional. É uma coisa, quando você olha isso aqui, você tem que sempre explicar para o seu aluno. Quando a gente desenha esse Vzinho, é que esse intron vai sair e eu vou colar isso nisso, entendeu? Então, quando eu chego aqui, eu colo isso nisso, colo isso nisso e colo isso nisso. Só que na parte de cima, eu faço esse corte aqui. Quando eu chego aqui, eu faço um corte alternativo que é do tipo exon opcional. Esse exon vai existir se eu fizer desse jeito, ou ele não vai existir se eu pular, tá? Então, esse exon aqui é um exon opcional. Aqui é um caso de um intron opcional. Nesse processamento, esse cara aqui é um intron, só que nesse daqui ele é um intron retido. Na verdade, aprendam essa expressão, intron retido. Tá? Intron retido é uma expressão muito usada na biomol e pode acontecer em alguns tecidos que o intron é retido. O intron retido significa que no tecido número 2, o RNA vai ser maior, a proteína vai ser maior. É o intron retido. Tá? Tem os exon mutuamente exclusivo, né? Quer dizer, esse cara vai estar nessa proteína aqui, mas não vai estar nessa daqui. Como é que acontece essas coisas aqui? Existem proteínas que são muito tecido específicas, tá? Eu não posso dar o nome delas aqui, eu não posso listar, mas existem proteínas que ficam nessas bordas aqui. Existem proteínas de 2 tipos. Existe uma proteína que fala que é aumentadora do splicing. Então, ela fica nesse lugar aqui e ela fala assim, splice em mim, splice em mim, splice em mim. Então, splice aqui, tá? E aqui, por exemplo, tem ela aqui também. Eu falo, splice em mim, então esse cara vem e splice aqui. Doador, receptor de splice, o intron cai fora, tá? Então, essa daqui, num tecido, vai ter o cara, splice em mim, então vai fazer o splicing, esse intron vai sair fora. Mas nesse daqui ele vai ficar, porque não tem a proteína que fala splice em mim, splice em mim. Existem algumas proteínas também que grudam nesse sistema, falando assim também, splice em mim não, que são as que controlam negativamente, são os reguladores negativos. Então, você pode ter uma preferência para um tecido e para o outro, ou porque num tecido tem um cara chamando, ou porque no outro tecido tem um cara reprimindo. Ou num tecido pode ter o chamando aqui e o reprimindo aqui, né? Então, são proteínas que ligam nessas divisões. E a gente sabe que a RNA polimerase começa a produzir o RNA por aqui e o sistema de splice vai olhando. Na hora que ele chega aqui assim, ó, ele fala, alguém quer ser spliceado aqui? Esse cara fala assim, beleza, eu tenho um estimulador aqui, então pá, faz o splice. Aí o RNA vai sendo sintetizado lá e aí você fica sendo candidato a splice, entendeu? Então, por exemplo, nessa hora que chegou aqui, não tinha ninguém falando splice em mim. Então, a RNA polimerase chegou aqui, produziu esse cara, e esse cara aqui, ele não fazia splice para cá. Então, esse cara foi retido. Então, só quando chegou aqui, né, esse cara grudou nesse. Então, é sempre da esquerda para a direita, do começo, do fim para o RNA, e a RNA polimerase vai escolhendo se ela vai eliminar ou não. Se ela não elimina, né, por exemplo aqui, se ela não gruda logo nesse cara, aí ela vai grudar no final do outro intron, entendeu? Que é o final do primeiro intron, o final do segundo intron. Esse caso é muito, muito famoso. Então, ela não grudou no final desse intron, mas ela grudou no final do outro. Então, você tem um intron skipping. Você não tem esses caras aqui como intron.
né? Então é isso aí, são proteínas muito específicas. Se eu fosse contar para vocês assim, como que é a regulação do TNF no cérebro, eu poderia chegar a identificar uma proteína que está controlando o splice alternativo no cérebro em tal período do desenvolvimento e tal. Aí, se eu for falar desse mesmo gene no músculo, como que controla o splicing dele no músculo para ficar uma forma diferenciada, vai ser uma outra proteína. Então, eu não posso listar uma proteína e fazer um slide geral. Mas eu posso dar uma explicação assim. Vocês entenderam aqui as opções, né, dos exons. A gente tem que mostrar esse slide em respeito a ele, né? A drosófila, ela tem um gene aonde ela tem uns pedacinhos aqui que são vermelhos, uns pedacinhos que são verde, uns pedacinhos que são azul, uns pedacinhos que são amarelo. Aí, o processamento de splice alternativo aqui é muito maior do que a comida mineira de vocês, porque ele vai fazer 3.016 possíveis combinações de exons, porque ele escolhe um vermelho, um verde, um azul e um amarelo, e alguns cinzas para formar um RNA mensageiro. Mas pode ser qualquer um desses vermelhos, qualquer um desses verdes, qualquer um dos azuis, qualquer um dos amarelos, e os cinzas são sempre os mesmos. Então, assim, você pode fazer 38.016 possíveis RNA mensageiros com um único RNA. Aí eu te pergunto, o que tem mais na nossa célula? Gene diferente um do outro ou proteína diferente uma da outra? Quem me fala isso? Podia estar perguntando na provinha, né? Proteína? Muito mais proteína, cara, porque assim, tem muito splicing alternativo. A gente tem muita proteína diferente. Isso não é desregulado, não. Isso aqui é uma tropomiosina, que vocês vão estudar lá na fisiologia. Agora vocês já estão craque de saber que aqui estão os exons aqui, nesse cor de pêssego aqui, não sei o quê, ocre, seu ecurese, e os introns estão de rosinha, né? Acho que é rosinha, assim, então. Então, ele vai escolher os pedaços e vai colocar aqui. A gente costuma representar desse jeito, por exemplo, esse exon, ele é este exon aqui, tá? Este exon é este exon aqui. Por exemplo, este exon aqui, ele é retido no músculo estriado, esse aqui. No músculo liso, em vez desse aqui ser usado, é usado esse, tá? E essas coisinhas aqui significa que eu junto o final desse nesse, o final desse nesse, o final desse nesse, e crio um RNA com essas junções. É que para a gente poder falar no DNA quem é quem, aí a gente coloca esses Vzinhos assim, para falar esse liga nesse, esse liga nesse, esse liga nesse, esse liga nesse, esse liga nesse. Vocês têm que sempre explicar para os seus alunos uma representação dessa, porque eu, por exemplo, já vi milhões de vezes essa representação, mas não é claro para quem vê pela primeira vez que eu vou formar um RNA onde o fim desse vai ligar nesse, o fim desse vai ligar naquele, né? E assim vai. Então, por exemplo, esse cara aqui vai estar presente só nesse músculo, no fibroblasto. O fibroblasto tem uma outra situação onde vai esse exon ao invés desse. E no cérebro não vai esse cara aqui, vai esse, entendeu? Então, só para mostrar para vocês casos de proteínas muito famosas. Isso daí é uma tropomiosina, vai afetar a maneira como a contração ocorre nos vários tipos de músculo, inclusive no cérebro, né? E é uma coisa chique, entendeu? Não é um zerrinho que acontece, não. É um negócio sério. E para isso aqui poder acontecer, vai ter um monte de proteína que existe no músculo e não no outro, né? É tudo assim muito específico. Tem algumas vezes que até nem se sabe qual é a proteína que é, tá? Mas se sabe que os RNAs são desse jeito, porque hoje em dia, inclusive com bioinformática, a estrutura desses RNAs tem programa de computador que monta para você e faz esse desenho já. Então, splicing alternativo, muito bom.
Eu acho que aqui tem um caso de splicing confirmando com... Posso falar disso agora? Da talassemia, né? Professor, Fala. eu só fiquei com uma pequena dúvida sobre o que faz o intron sair. Tipo, na hora que ele tá lá bonitinho, aí uma parte sai para se ligar no ar. O que faz ele sair? Eu devo ter um filminho. É um complexo bonitinho. Eu não sei se eu pulei ele aqui, mas acho que é porque eu tenho um filminho. Vamos ao filminho? São pequenas ribonucleoproteínas nucleares que fazem isso acontecer. Deixa eu ver se a gente acha o filminho aqui. É um complexo muito coordenado, sabe? Que faz. Agora, lembre-se de uma coisa. O splicing está aqui. Lembre-se de uma coisa, deixa eu parar aqui para poder compartilhar com vocês. Lembre-se de uma coisa, eu vou te mostrar agora a maquinaria de splicing, né? Lembre-se que pode ter alguém falando, vou te ajudar, vamos fazer isso, vamos retirar esse intron aqui. E tem outras proteínas que vão reprimir, que falam assim, não liga esse exon aqui, vai ligar ele mais para lá, entendeu? Faz um intron maior, tá? Então lembre-se que essas proteínas não vão aparecer no filme. Existem proteínas que induzem o intron terminar num lugar ou o intron ser mais longo, tá? Essas proteínas não vão aparecer. As que vão aparecer são as trabalhadoras mesmo, tá? As que fazem o splice. Então vamos mostrar aqui. Calma que eu estou perdido aqui nos meus compartilhamentos de tela. Então, compartilhar tela. Cadê meu filme, Deus meu? Oh, beleza, o filme está aqui. O filme está aqui. É difícil, gente. É difícil. É difícil. Compartilhamento da telinha. Vocês não estão vendo o filme ainda não, né? Para vocês verem o filme, eu tenho que parar de compartilhar. Compartilhar. Caraca, mano, eu não vejo o filme. Vai ver que ele tá mais para baixo aqui. Tá mais para baixo. Vocês estão vendo meu filme aqui, não estão vendo? Um intron aqui assim e um RNA. Uma tela de filme com um negócio aqui escrito Splice, estão vendo? Uhum. Beleza, vamos tocar aqui o carinha, ó. Bom, então os exons estão nas pontas. Isso aqui é o spliceossomo. São pequenos RNAs com proteínas, é uma ribonucleoproteína. E aí, esse exon aqui, assim, ele está com cap, vocês viram aquele cap lá, a bolinha? Então, o GU foi reconhecido, o A foi reconhecido ali, a região rica em pirimidina, o AG, e agora aquela proteína vai começar a reconhecer isso daí, né? Então, vamos lá. Então, vem primeiro essa proteína aqui, né? E vai reconhecer o GU. E aí, que nem eu toco violão, meu dedo sabe onde é que o outro dedo tem que ficar, né? Então, ó, ele gasta um GTP aqui, ele faz essa movimentação e ele encontra a posição para poder colocar o A lá. Primeiro posicionou, esse cara vai fazer uma substituição ali e vai fazer o corte, tá? Então, primeiro você vai cortar para fazer o laço, ó, elas se movem desse jeito e tal, né? Que aí vai gastar um ATP ali, vai fazer o corte e vai fazer esse grudado aí. Essas 3 proteínas são necessárias para fazer esse cara aí. Depois gasta mais um ATP para esse cara se posicionar e eles carregam grudam o cara lá, um exon no outro e liberam o laço,
tá? Então, essas são as proteínas gerais. Todo splice que existe, elas vão estar aí fazendo, tá bom? Então, isso tudo é estudado, e aí o LARIA, depois ele é degradado. Essa degradação dele, primeiro ele abre, depois ele degrada. Isso aí é discutível, ele acaba sendo degradado. Beleza, senhoras e senhores. Então, vamos ver aqui se a gente já falou tudo sobre exon que a gente tinha que falar. Vamos lá. Então, vamos tentar voltar no nosso slide. A gente vai voltar no slide de... Boa pergunta. Eu quero voltar nesse slide que vocês não estão vendo ainda, mas eu vou voltar aqui. Compartilhar esse cara aqui. Muito bem. Acho que eu estou no começo do slide mesmo, assim, o CAP, né? Acho que eu falei tudo que eu queria de exon mesmo. Eu posso falar de mais um exemplo aqui. Por exemplo, nesse caso aqui, você tem num tecido, o transcrito primário é assim e o splicing é feito. No outro tecido, por exemplo, o controle positivo, ele falha, né? Então, você não tem splice. No tecido 2, você tem um repressor, né? Então, você geralmente não tem splice. Mas, quando ele some, aí você vai ter o splice. E aqui, no caso, pode ter um ativador, que é o que, quando o ativador está presente, você vai ter o splice. Eu já tinha falado isso, mais ou menos. Bom, essa doença, talassemia, beta-talassemia, ela ocorre por um splice errado, tá? Então, você tem um splicing site, igual aquele que eu falei para vocês, que é AG e GU aqui, né? Isso aqui é o doador de splicing, a gente vai doar para esse site aqui, tá? Então, o RNS, ele é feito daqui para cá, né? E aí, a maquinaria de splicing que vocês viram lá, ela gruda aqui, corta aqui, gruda aqui, corta aqui, gruda aqui, e papapá, do jeito que vocês viram, e aí ocorre o splicing natural. Na beta-talassemia, né, esse G, ele muda para um A. E aí, ele cria um aceptor de splicing alternativo. A transcrição, ela corre de lá para cá. Quando a transcrição vem aqui e passa por esse primeiro cara, ela fala assim, peraí, vamos ligar isso em onde? Antes desse cara ser transcrito, esse cara que é mutação, né? Opa! Esse cara que é mutação, ele já apareceu. Então, a maquinaria do splicing, nesse indivíduo que tem essa mutação, fala assim, vamos fazer splicing para cá? Aí faz o splicing para cá. E aí isso daí é deletério, entendeu? Aí as hemácias ficam defeituosas e tal, que ela tem a beta-talassemia. Então, é um caso de uma mutação que acaba oferecendo um aceptor de splicing que não era para estar aqui, entendeu? Então, assim, esse é o aceptor correto, né, aqui que terminaria o intron, mas o mutante oferece um lugar para fazer o splicing mais para frente, e aí acaba fazendo um splicing errado, tá? Então, vejam como esses mecanismos, eles são sujeitos a erros, e você pode ter uma mutação, um fenótipo gravíssimo, que não tem nada a ver com o resto das coisas, mas com o splice mesmo. Fez o splicing errado, dançou a proteína, entendeu? Muito bom. Esse caso aqui é muito curioso, eu vou acabar gastando mais tempo nessa aula de splice alternativo, porque esse caso é muito curioso. Vocês ainda não fizeram imunologia, né? Imunologia é mais para frente, ou é nesse semestre? Imunologia... No próximo. No próximo, né? Imunologia no próximo.
Então, assim, vocês vão ficar muito familiarizados com a estrutura dos anticorpos. Eles têm a cadeia pesada, que são essas azuis, são 2 cadeias pesadas, e tem 2 cadeias leves, que são essas rosas, né? Ele é duplo, na verdade, ele é feito para ligar no antígeno por essa pontinha aqui, né? Mas todo o anticorpo ele é duplo, ele liga aqui e liga aqui também. As cadeias são idênticas, então se ele liga no vírus aqui, ele liga no vírus aqui também, tá? O anticorpo, ele na verdade ele existe antes dele ser necessário, tá? Você já tem esses caras lá. Quando chega um antígeno, o antígeno ele examina todos os milhões de anticorpos que você tem. É bilhões, eu acho, né? Bilhões de anticorpos que você já tem. Aí, o antígeno fala assim, caraca, achei um aqui, grudei aqui. Aí, essa célula aqui tem um sinal e ela vira como se fosse um tumor. Ela vira imortal e ela começa a se multiplicar, e aí você vai ter um monte dessa molécula aqui, porque é claro que essa molécula é produzida por essa célula, né, que vai reconhecer o vírus, beleza? Muito bem. Só que, para isso acontecer, o receptor, ele na verdade, o anticorpo, ele na verdade, molecularmente, filosoficamente falando, ele é um receptor. Ele está na membrana da célula como receptor. E aí, o vírus gruda nesse cara aqui. Neste momento, este receptor fala assim, cara, bem que eu podia ser um anticorpo, né? Em vez de ser só um receptor. Eu vou falar com o meu chefe lá dentro para a gente virar quase que um tumor, encher o organismo de nós, e aí depois eu vou dar um jeito de eu soltar, e em vez de eu ficar só na superfície da minha célula mãe, eu vou começar a ser produzido e jogado na circulação. Então eu tenho 2 jeitos de aumentar a minha quantidade. Um é, eu vou fazer as minhas células aumentarem de quantidade, e em segundo lugar, eu vou falar, célula, joga eu fora e faz outro, joga eu fora e faz outro. Quer dizer, me secreta, me secreta. Então, isso aqui depende muito se a nossa proteína tem um domínio transmembrana para ficar presa. Se ela tiver o domínio transmembrana, ela vai ser um IgM de membrana, tá? Aí chega uma hora na resposta antigênica que o IgM passa a ser secretado, tá? Depois tem uma hora que vocês vão aprender aonde esse pedaço é trocado. Tem um splice alternativo aonde, em vez de ele ser IgM, ele troca esse pedaço e ele vira um IgG, mas não é mais o meu problema. Eu só quero falar do IgM de membrana e o IgM secretado. Muito bem. Eu já vou explicar aqui, dar um spoiler, porque esses 2 assuntos são muito geminados aqui. O RNA, ele é terminalizado por aquela sequência de poliadenilação que eu falei. A, U, A, e aí corta aqui. Mas existe também poliadenilação alternativa. Eu posso poliadenilar num lugar e a música acaba aqui, ou eu posso poliadenilar mais para lá e a música acaba mais para lá. Vamos, sei lá, no show a gente combina que vai tocar um pouco mais do pedaço, o balé vai dançar e aí corta. Quando for fazer o videoclipe, corta antes, entendeu? Então é mais ou menos assim. E aí, vamos ver como é que a gente faz aqui assim. Aqui a gente tem o DNA, né? E a gente tem aqui um sítio de doador de splicing e o receptor de splicing. Então, a ideia desse cara aqui é a gente eliminar esse pedaço aqui, tá? Beleza. Então, a gente elimina desse jeito aqui. Só que eu tenho 2 opções de terminar meu RNA com a poliadenilação. Ou eu corto ele aqui, né? Ou então eu corto ele aqui, né? Muito interessante. Então, é assim, se eu cortar ele aqui,
o sinal de poliadenilação reconhecido for o primeiro, eu vou cortar ele aqui e eu vou ter um transcrito curto. Tá? Quando eu tenho transcrito curto, esse transcrito ele vai vindo até aqui e termina aqui. Então, eu não vou ter um splice nessa posição, porque eu tenho doador, mas não tenho aceptor. Tá? Então, o short transcrito, ele tem uma coisa aqui no final que o outro não tem. Agora, se eu, em vez de terminar nesse lugar aqui, que é o primeiro sinal de poliadenilação, eu usar o segundo sinal de poliadenilação, eu vou ter... desculpa, é aqui. Se eu não usar o primeiro sinal de poliadenilação e usar o segundo sinal de poliadenilação, o meu transcrito vai vir até esse pedaço aqui assim, tá? Meu transcrito vai ficar mais longo. Então, vamos acompanhar aqui. No transcrito mais longo, eu tenho o doador e o aceptor de splicing, tá? Doador e o aceptor de splicing tá aqui. Então, eu corto aqui e coloco a cauda de poli A. Beleza, é o transcrito mais longo, né? E aí, eu tenho toda a estrutura, doador e aceptor de splicing. Então, eu retiro esse pedaço e junto, e aí eu vou fazer a proteína, tá? Aí a proteína, ela vai produzir uma região aqui de ligação na membrana, tá? Então, esse cara aqui, ele vai ficar preso na membrana. Muito bom. Agora, percebam uma coisa. Se, em vez de fazer a poliadenilação aqui, eu fizer a poliadenilação aqui, eu tenho doador de splicing aqui, mas não tenho aceptor. Eu já coloco a cauda de poli A aqui assim, eu não tenho aceptor. Então, eu tenho doador, não tenho o aceptor. Então, esse pedaço aqui, que era intron, no outro caso, ele fica um intron retido. Quando fica o intron retido, porque eu não tenho aceptor, só tenho doador, aí eu não tenho aquele pedaço da proteína que faz ela ficar presa na membrana. Esse azul claro aqui não existe mais. Então, esse anticorpo, ele vai ser secretado, tá? Então, essa mudança de IgM de membrana para IgM secretada, o linfócito que proliferou porque ele foi estimulado pelo vírus, ele fala assim, cara, a gente já proliferou demais, vamos começar a secretar anticorpo. Então, ele começa a secretar. Então, esse switch, né, essa troca de anticorpo de membrana para anticorpo secretado, aparece por uma regulação muito legal que depende do sítio de poliadenilação. Tá? Então, se você poliadenilar num lugar ou no outro, você define o que vai acontecer com esse último intron, né? Se o intron for retido, vai ficar na membrana. Se o intron for spliceado, se o intron for eliminado, esse pedacinho aqui vai existir e ela vai ficar na membrana. Se o intron for retido, inclusive cortado aqui no meio, você vai ter uma proteína que passa a ser secretada. Gostaram da história? Meio confusa, principalmente porque eu tenho que falar um pouquinho de poliadenilação, né, para vocês, para terminar esse assunto, mas não tenho como fazer isso, né? Eu expliquei um slide que envolve a poliadenilação alternativa e o splice alternativo, mas é um caso bem legal. O importante é que isso vocês vão aprender na imunologia, né? Você começa com a coisa sendo um receptor e depois ela fala assim, cara, por que a gente não se secreta, né? Aí muda. A resposta imunológica é uma das coisas mais loucas que vai existir, vocês vão ver. Então, acho que foi falar desse cara aqui, né? Da poliadenilação. Como eu falei aqui, a poliadenilação tem A, U, A, e o geobox ali. Então, existe também um sinalzinho ali no meio, que é aquele CA. Então, você chega no A, aí uma proteína senta ali, corta ali naquele CAOH ali, né? E o reconhecimento exige também aquele GeoRIT lá.
E aí depois você começa a colocar As. Primeiro coloca 10 As, depois coloca até 250 As. Essa cauda de poliadenilação, assim como o CAP protege de um lado, a cauda de poliadenilação protege do outro. O RNA mensageiro ele vai perdendo esses As conforme ele vai se desgastando, e enquanto ele não chega numa quantidade crítica de uns 70 As ali, ele dura muito. Conforme ele perde e a cauda de poliA fica curta demais, as proteínas que grudam ali para proteger não conseguem grudar em grande quantidade, e aí ele é degradado. Então a cauda de poliA serve para proteger ele da degradação. Algumas outras coisas também, mas principalmente para proteger ele da degradação. Esse slide aqui não precisa prestar muita atenção, mas os complexos que vão cortar para poliadenilar, eles ficam presos na RNA polimerase. Eu vou voltar a esse assunto depois. A RNA polimerase vai andando, e aí conforme chega a encontrar o AAU-AA, essas proteínas soltam da cauda da RNA polimerase e grudam no RNA. Fala assim, vamos cortar aqui, gente. Aí corta e aí coloca um monte de A, tá? Vou explicar bem rapidamente, porque o mecanismo não é... Eu falei 70, é 27. Quando a cauda de poli-A cai abaixo de 27, tem umas proteínas famosas aqui, CCR4, CAF, Notch proteins, que comem o RNA por esse lado aqui, né? E quando você tira o cap, tem umas proteínas famosas que comem por esse lado. Então, o cap protege pelo lado de cá e a cauda de poli-A protege pelo lado de lá. Mas isso é tudo controlado. Você pode fazer a cauda de poli-A cair mais rápido, você pode decapear, tá? É tudo muito complexo, mas a gente ensina o mecanismo físico, né? Você protege, existem maneiras de você desproteger se você quiser, e aí eu tenho sistemas que vão comer, é tudo controlado, tá? A vida não é tão simples assim, mas a gente já conhece tudo isso molecularmente, conhece. Se você falar com um especialista disso aí, ele vai te contar tudo e mais um pouco a respeito desses detalhes. Mas a biologia assim, né? Você tem que escolher um assunto para entender a fundo, porque realmente a espécie humana já entende quase tudo que tem para entender de biomol, né? Muito bem. Então, já falamos dos RNAs, né? Depois eu falo desses caras aqui. Depois eu falo disso. Então, está na hora de olhar meu relógio para aproveitar um pouquinho da minha aula com vocês hoje, mas como eu vou mudar muito de assunto, eu vou só começar a outra para depois seguir na próxima aula. Tá? Alguma dúvida sobre essas... O que foi que vocês viram hoje lá? Quais foram os assuntos relacionados a RNA que eu listei e que vocês viram hoje? Alguém faz um resumo aí. Vai lá, o Rastafari vai fazer, ou então a Mary Help. Ou o Rastafari ou a Mary Help façam um resumo. Quais foram os assuntos relacionados a RNA que vocês viram hoje? Adição da cauda do cap. O cap. Adição da cauda poli-A. Cauda poli-A. E teve as sequências presentes no mRNA. As sequências, a retirada do que do RNA que a gente... Dos exons. Dos introns. Você sempre fala retirada dos intros. O exon a gente costuma dizer que ele fica. A gente viu também que isso pode ser muito variável, né? Vocês viram lá era tropomiosina, não era isso? Tinha uma diferente no músculo liso, no músculo estriado, no cérebro e no fibroblasto, né? O fibroblasto tinha 2 tipos, né? Splice alternativo, cap, cauda de poli-A. Não tinha mais uma coisa? Não, né? Era isso mesmo. Vocês viram que tem um gene drosófila que pode ter splice alternativo para dedéu, que todos os nossos RNAs, metade do que você tem hoje boiando na sua célula é alternativo, tá? Enfim, é mais ou menos isso aí.
e que você vai cortar o RNA mensageiro onde tiver o sinal de poli-A, tá? Vocês viram isso daí mesmo. Agora eu acho que vocês estão vendo uma tela azul, não estão vendo? Uma tela cian, assim, azul Sim. claro. Ou verde, né? Isso aqui está numa linha. Tem alguma mulher que está achando que essa cor é verde, não? Não? Todas as mulheres estão achando azul? Vocês sabem que, realmente, homens e mulheres da espécie humana, é claro, veem cores de uma maneira diferente. As mulheres realmente veem mais cores. Como elas eram mais coletoras, elas tinham que saber se a fruta estava boa ou estragada. É melhor você perguntar para sua namorada ou para sua mãe se é que pode comer aquela fruta daquela cor, porque ela olha assim e vê e fala, não, está estragado. E também muitos cogumelos também assim venenosos, né? Eles têm umas nuances de cores e os homens não conseguem distinguir tantas nuances, né? Se o cogumelo é salmão, se ele é amarelo, se ele é ocre, se ele é creme, se ele é caqui. Imagina, o homem vai lá e come o cogumelo e depois passa mal, né? Então é isso. Mas agora é engraçado que os homens conseguem ver, por exemplo, você está numa mata verde, 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 verde. Atrás dessas folhas verdes passou um negócio vermelho assim, ó, em movimento. A mulher não vê a cor em movimento, uma cor diferencial em movimento, né? E o homem vê, por quê? Porque o homem ele foi preparado para ser caçador. E geneticamente, o X e o Y preparam a gente para ver cores diferentes. Mas uma outra característica muito interessante, que eu tenho que ler o paper para ver o que é, quando homem e mulher olham para uma grama, né, nesse espectro assim, eu acho que um dos dois vê ela mais amarela um pouco. Então, nesses azuis aí, dá uma diferença que, às vezes, uma mulher vê mais verde, outra vê mais azul. É bem a questão da composição do amarelo, né? É muito louco esses negócios aí. Mas eu só queria falar que na próxima aula a gente vai ver um ribossomo funcionando, né? E na minha época, galerinha, o ribossomo de um livro era um pão de cachorro-quente aqui embaixo e um pão de hambúrguer aqui em cima, sabe? Era uma bisnaga aqui assim, um baguete, uma salsicha embaixo e um negócio redondo em cima. Com vocês não é assim, não. O ribossomo foi cristalizado. Todos os átomos do ribossomo, a galera sabe onde está. Aonde está passando cada fio de RNA do ribossomo, a galera sabe onde está. Aonde está cada proteína incrustada no ribossomo, a galera sabe onde está. E o ribossomo é mais ou menos isso daqui, ó. Eu vou começar a falar da síntese proteica, mas a gente ainda está falando do RNA. Vou falar um pouquinho para terminar essa nossa aula sobre o RNA do ribossomo, tá? O RNA do ribossomo são 3, né? Eu não sei explicar isso, mas as bactérias têm um ribossomo diferente, não tem uma continuidade. Os eucariotos têm um outro ribossomo diferente. É muito curioso isso aí, por que eles são diferentes e eles são tão essenciais, e quem deu quem, eu não sei isso não. Eu só sei que o ribossomo parece um miojo com salsicha. Quem já comeu miojo com salsicha picadinha aqui? Ou linguiça picadinha? Hoje, no meu tempo, não tinha. Quando eu era estudante, eu comia miojo com linguiça em lata, picadinha assim, eu punha e comia, punha o molho lá e comia. Quem já comeu miojo com salsicha? Eu. Então, você olha para isso aqui, você vai entender. Essas coisas aqui roxas, elas são proteínas, tá? Alfa-hélices, fita-beta, elas estão igual salsicha enfiada aqui no meio do miojo, entendeu? Isso aqui é um miojão e as proteínas estão assim. O ribossomo não é uma proteinona
com os RNA pendurado em cima. Não, o ribossomo, ele é um RNA, tá? Eu tenho um colega que fala da origem da vida, ele tem umas teorias, e ele acha que o ribossomo, na verdade, são um monte de transportadores que estão grudados uns nos outros, tá? Ele até sabe quais são os transportadores que estão aí. Tem uma certa similaridade e tal. E aí, na origem da vida, esse RNA ele existia primeiro. Isso a gente chama de mundo do RNA. É uma teoria que é muito em voga, foi muito aceita, fez uma revolução muito grande, mas hoje ela é discutida um pouco, se o mundo do RNA existiu. Mas quem existiu primeiro, o RNA ou a proteína? Mas, enfim, num certo momento formou-se uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é feita de RNA com as salsichas enfiadas, e não uma proteína com os RNAs enfiados. O ribossomo, ele é RNA, tá? Vamos tentar ver as cores aqui. Tem o amarelo e tem o laranjinha, né? Que eu acho que isso aqui é a subunidade... Não é. Tem o laranjinha. Eu não sei quem é quem nessa foto. Eu só sei que nessa foto aqui a gente tem o mensageiro entrando por aqui, saindo por aqui. E esse RNA, ele mensageiro, laranja, ele está emaranhado num RNA verde, tá? Esse RNA verde aqui é o RNA da subunidade menor, tá bom? Então, a gente tem basicamente um RNA com as proteínas enfiadas nele, um miojo de couve aqui, ou de espinafre, né? E aí a gente tem um miojo de trigo mesmo aqui em cima. Na minha época, os livros desenhavam 2 transportadores, um que tinha entrado antes, outro que entrou depois. Agora, a gente sabe que tem um site no ribossomo, onde o RNA transportador primeiro é colocado, depois ele é jogado fora. Então, aqui tem o site chamado de saída, exit, site E, tá? E esses 2 sites que eu vou explicar só na hora que eu explicar como é que funciona. Aqui na subunidade maior, você tem o amarelo e o laranja, né? Eles escolheram 2 cores não muito contrastantes, com as proteínas, as linguicinhas aqui, as salsichinhas incrustadas. Então, basicamente, vocês estão vendo um monte de RNA fazendo a proteína. Aqui, no lugar onde a proteína é feita, nem tem... É mais RNA que trabalha aqui no meio, tá? Então, isso começou a ficar importante quando um aluno foi trabalhar no laboratório do Thomas Seck. Eu não sei o nome do aluno, não. Eu só sei o nome do Thomas Seck. Eles estavam trabalhando com um RNA de uma alga chamada protozoário, alga, não sei, chamada tetraimena. Depois vocês põem tetraimena com Y para ver se é uma alga ou protozoário. Tetraimena. Estavam trabalhando com a tetraimena e tinha um intron, né, no RNA. E aí eles estavam falando assim, vamos descobrir as proteínas que tiram esse intron. E aí, cara, eles começaram a botar o intron incubado com uma proteína, com a outra proteína, com a outra proteína, com a outra proteína. Aí o chefe falou assim, deu certo, você conseguiu montar o protocolo de extração do intron? Aí o estudante falou assim, professor, eu descobri, cara, precisa colocar GTP, porque na célula tem muito GTP. Você coloca GTP, ele faz o splice. Aí o Thomas Seck falou assim, beleza, mas em qual dos tubos? Quando você coloca qual proteína que isso acontece? Aí o estudante falou assim, professor, quando eu coloco o GTP no controle, sem proteína nenhuma, o splicing acontece. Tipo, como assim, né? Sem nenhuma proteína? Bom, podiam ter desistido, podiam estar matando, podiam estar roubando, podiam ter desistido, mas eles levaram a fundo esse entendimento e eles conseguiram caracterizar
que na estrutura espacial daquele RNA, ele mesmo se aproximava de assim, de assim, de assim, de assim, e ele mesmo catalisava o auto-splice. Cara, eu estou falando uma tetraemena, que importância tem isso para a ciência? Uma tetraemena. Aliás, vejam bem isso, tá? Muitas coisas importantes, alguma galera falou assim, para que estudar isso? Uma alga tetraemena. Aí, eles mostraram cabalmente que ocorria um auto-splice, um self-splice, né? Aquele RNA atuava sobre si mesmo. Beleza, self-splicing. Mas perceberam que eles tinham mostrado uma coisa que não era sabida na natureza, que RNAs podem ter um dobramento espacial e funcionar como uma enzima, tá? Então, eles descobriram as ribozimas. Logo depois foi descoberto um RNA que conseguia fazer splice de um outro RNA, alguns RNAs que faziam outras atividades catalíticas. Então, explodiu no mundo esse conceito das ribozimas. O que vocês acham? Um cara que descobre uma ribosima deve ganhar um prêmio Nobel? Quem acha? Um cara que... Sim. Ganharam. Acho que não. Ganharam o prêmio Nobel. Deram um prêmio Nobel para eles lá, porque eles descobriram a ribosima. Por quê, meu amigo? A ribosima pode ter sido a primeira enzima, pode ter sido a origem da vida, pode ter acontecido um mundo do RNA. Então, vocês acabaram de ver a defesa da tese do mundo de RNA, sustentado pela descoberta das ribosimas pelo Thomas Seck, né? Então, tem toda uma teoria, você pode colocar lá RNA World na Wikipedia, ver o que você acha, porque é isso daí que a gente tem ali na síntese proteica. Então, aparentemente, o RNA ele fazia um papel muito importante na origem da vida, e ele funcionava como enzima, e ele teria funcionado também como código genético, né? Então, essas duas funções, código genético e enzima, você não precisava de proteína para ter enzima. O RNA podia ser a enzima primitiva. E você não precisava, como não precisa para alguns vírus, como o próprio vírus do corona, né, da Covid, você não precisa de DNA, é um vírus de RNA. Então, o RNA ele era o material genético e ele era a enzima no início de tudo. Com a evolução, o DNA, pelo fato dele ter dupla fita, e a fita Watson fabricar a Crick, a fita Crick fabricar Watson, ele acabou sendo uma ideia de guardar dados melhor, porque a gente chama isso em computação de sistema RAID. Você salva no HD, ele faz uma cópia já no outro, saca? Dois HDs funcionam ao mesmo tempo, então se um queimar, você tem o outro, né? Então o DNA ele tem essa dupla informação, né, nas duas cadeias, e ele resiste mais porque a desoxirribose ela é mais resistente e tal. Então o DNA rouba do RNA, provavelmente ele evolui a partir do mundo do RNA com essa ideia de ele ser o código genético. E conforme o código genético fala assim, cara, esses aminoácidos são bem divertidos. Nós temos só 4 tipos de base. Esses caras têm 20 aminoácidos. As nossas bases, no máximo, faz uma ponte de hidrogênio para lá, uma para cá. Esses caras têm cara que é apolar, tem cara que é positivo, tem cara que é negativo, tem cara que tem hidroxila que pode ser fosforilada. Esses caras são muito legal mesmo. Vamos escravizar esses caras aqui, vamos fazer eles fazerem o trabalho de síntese. Vamos inventar uns trabalhos para eles, né? Aí quem conseguir acertar o que a gente quer, a gente mantém, né? Então aí foi inventada a genética, né? Quer dizer, os RNAs querendo fazer com que as proteínas trabalhassem, porque elas conseguem fazer uma estrutura espacial muito melhor. Tanto que ninguém pensava que um RNA podia ser uma enzima, entendeu?
Aí os caras provaram que pode, e falaram assim, fala a verdade, eles têm uma estrutura espacial, por que não? Depois que já descobriram, né? Mas vamos dar um prêmio Nobel para esses caras porque eles merecem. Então, assim, a evolução deve ter acontecido a partir de RNA. Aí tem um amigo meu que fala assim, mas Miguel, chama-se Carlos Menck, até da Academia Brasileira de Ciências e tal. Ele fala assim, Miguel, não existe nenhuma célula baseada em RNA e também não existe água na superfície da Terra em tempo suficiente para você ter gerado o mundo do RNA, né? E aí uma célula baseada em DNA, e aí você tem as primeiras células. Não existe tempo. É uma complexidade muito grande para acontecer, então eu acredito piamente que a vida não se origina na Terra, tá? Ela teria vindo de algum outro lugar. Gabriela está solicitando controle. Nada de controle, fica aí. Então, basicamente, a vida teria nascido fora desse planeta. Então, são as coisas que acontecem. Eu vou mandar para vocês, eu vou pegar, eu acho que só vende pela internet, um livro muito bacana desses meus amigos que falam sobre a origem da vida, a origem do início de tudo. Eles acham que uns transportadores fabricavam o ribossomo, então eles se transportavam a eles mesmos e começaram a fazer as primeiras proteínas, e eles acham que as primeiras proteínas são da via glicolítica. Então eles contam mais ou menos o início da história. Aí eles discutem quem apareceu primeiro, a proteína ou o RNA, né? Então são os caras muito cabeça. Eu vou ver se eu acho o livro deles. Eu acho que não tem PDF para distribuir para vocês, mas vou mandar essa referência daí. Então, na próxima aula, a gente já apresentou o ribossomo aqui para vocês, então a gente vai contar para vocês como que a síntese proteica ocorre, tá? Então, ela vai juntar um aminoácido no outro, um aminoácido no outro, um aminoácido no outro, sempre pegando a carboxila de um aminoácido, né, grudando no grupo amino do segundo, aí do terceiro, do quarto, de tal maneira que a gente fica com sempre uma carboxila solta no fim, um grupo amino solto no início, e as ligações peptídicas aqui, que são as ligações da carboxila, sempre no grupo amino do próximo, tá? Vocês estudam isso na bioquímica, não é não? Como que um aminoácido liga no outro, ligação peptídica. Vocês lembram de uma ligação peptídica? Quem lembra? Nossa, a gente lembra um pouco, acho. É por fonte de sulfeto? Não, carboxila. Os grupos, não? O OH da carboxila liga no NH do nitrogênio e sai uma água, né? Eu vou fazer uma ligação. Eu perguntei porque eu vou desenhar os aminoácidos aqui embaixo desse slide. Quando a gente começar na próxima aula, eu vou mostrar as ligações peptídicas para vocês, porque eu, na verdade, só preciso que vocês saibam que uma proteína começa do N terminal para o C terminal, tá? Vocês têm que saber isso, ela tem essa direção. Ela é sintetizada daqui para cá. Vocês vão saber por que ela é sintetizada nessa direção, porque aqui é a bioquímica, entendeu? O curso de biomódulo do departamento de bioquímica. Então, eu vou mostrar a bioquímica da vida. E, quando se trata em bioquímica de proteína, estou falando da praia que vocês tiveram com o Eric e com a Leda lá. Mas eu vou mostrar aqui o aminoácido, água saindo, para vocês verem aí direitinho como é que faz. Tá bom? Bom, galera, eu não vou avançar nesse assunto aqui, não, porque senão eu vou contar a ligação peptídica, o RNA transportador, o código genético, e aí já vou mudar muito de assunto. Então, hoje eu vou usar uma prerrogativa que é chamada o tempo do aluno, que é o tempo que o aluno leva para consolidar aquilo que ele estudou, ver se ele fez as tarefas, se ele precisa arrumar uma dupla e tudo mais. Então, vamos terminar aqui a nossa gravação do dia de hoje.
onde a gente viu os processamentos do RNA, e foi divertido, vocês aprenderam um monte de coisa muito maluca. O importante é ser maluco, entendeu? O que vai cair na prova é o de menos.